Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Ô, professor, eu quero a tua opinião também sobre essa primeira opinião sobre a saída do Maicon, né? Mas acredito que eu e tu temos uma visão muito semelhante. E aí tu pode dizer se eu tô falando besteira ou não. Mas o que mais me preocupa, e eu acho que tu citou algo parecido com isso que eu vou falar no teu vídeo, tá? Não tenho certeza, mas acho que sim. Porque eu tava chegando na rádio aquela hora que eu tava gravando aqui. Mas o que fica mais, que chateia mais, é como foi que aconteceu. Sabe? Como que as coisas aconteceram. Isso Exatamente. É o que mais chateia. Porque o Maicon... A gente pode lembrar da história do Maicon lá desde 2015. E aí sim, eu faço questão de lembrar aqui também, o Maicon sofreu uma pressão absurda. O Maicon sofreu uma pressão absurda porque em 2016, vamos lá lembrar, o Grêmio tava aí há 15 anos sem ganhar pena nenhuma. Ganhava um gauchão, que outro lá ferrado no meio desses 15 anos. O Grêmio sim, tava numa M. E aí todos os jogadores que chegavam aqui, sim, tinham essa pressão de ser campeões e todo mundo vinha com a mesma porcaria de discurso. Não, mas é que eu não fiquei 15 anos aqui, E chegou um momento que sim também, o Maicon tava caminhando pra essa linha. Daqui a pouco ele pensou, não, vamos lá. Vamos vestir essa camisa, é comigo. Não fiquei 15 anos aqui, mas vamos lá, é comigo. E aí o Maicon tomou ferro de uma maneira quando o Grêmio foi eliminado pro Rosário Central da Libertadores de 2016, mas tomou muito ferro. Eu lembro de que eu comecei a fazer faculdade naquele ano e eu fiz um material, inclusive com torcedores do Grêmio, falando sobre isso. Maicon não pode ser capitão do Grêmio. Era ferro todo dia. Maicon aguentou, virou o capita que virou logo no ano de 2016, depois de 17, e construiu uma história belíssima nesses 6, quase 7 anos de Grêmio, 7 temporadas que ele passou por aqui. Agora, terminar toda essa história dessa maneira, parece que num dia de folga, todo mundo meio que alheio ao futebol. Daqui a pouco, pá, estoura a bomba. Maicon não é mais jogador do Grêmio. Rescindiu, como um acordo. Uma notinha daqui, uma fotinho dali e acabou. Acho que não era assim que era pra ser, né? Pra mim, isso é uma narrativa injusta. Acho que o que aconteceu, o cenário que se criou, pra mim é muito injusto. Falar do Maicon é falar de um cara extremamente inteligente. E é exatamente por isso que eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um técnico de muito sucesso, assim, sabe? Porque ele já tá se preparando enquanto jogador e ele é um cara que tem uma leitura de jogo de dentro de campo muito esperta. Ele é um cara que dentro de campo consegue ler o jogo de uma maneira muito diferente, muito inteligente, e que mesmo que às vezes o corpo dele não atendesse o que a cabeça dele queria fazer, mesmo assim tu via que ele era capaz de fazer coisas diferentes. Por quê? Por causa da experiência e por causa da forma como ele enxergava o futebol. Então, se dentro de campo ele já tinha essa capacidade, imagina agora ele de fora do campo também, podendo ver sob uma ótica diferente, sabe? Então, pra mim, falar do Maicon é falar de uma pessoa muito inteligente, e essa pessoa muito inteligente se transfere ao atleta muito inteligente, né? São coisas que estão interligadas. E aí, dentro dessa consideração de que ele é uma pessoa muito inteligente, ele é um cara que é capaz de chegar aqui e de dar respostas muito icônicas. O Maicon muitas vezes vai ser lembrado principalmente pelos colorados por causa daquele negócio do quem é adorado. Quem é adorado, como assim quem é Maicon? Cara, o Maicon é um cara que consegue jogar da aposentadoria do Alessandro. O Maicon é um cara que consegue jogar o jogo. Se ele precisar ser mais agressivo, ele vai ser mais agressivo. Se ele precisar ser mais suave, ele vai ser mais suave, porque ele tem essas leituras, ele sabe ler contextos, ele sabe ler cenários, o que nos causa muito estranhamento sobre o que ele fez nesse último jogo. Justamente considerando o fato dele ser tão inteligente, tu vê o Maicon se descontrolando daquela maneira e tu percebe, cara, tem alguma coisa que tá muito errada ali, velho. Tem alguma coisa que tá muito errada ali. A gente precisa descobrir o que tá acontecendo. Ou se a gente não descobrir o que tá acontecendo, que eles consigam ter capacidade de resolver isso, sabe? Porque o Maicon se descontrolar daquela maneira, pra mim, é muito estranho. E aí, dentro de toda essa leitura que eu tô fazendo, de reconhecer que o Maicon é um dos maiores jogadores da nossa história, que é um cara que realmente chega aqui no Grêmio, vê o contexto que a gente tá vivendo, ele tava precisando de carinho. O Maicon no São Paulo era um baita jogador. Só que o Maicon do São Paulo foi tirado pra culpado de todos os problemas que o São Paulo tava vivendo. Muricy Ramalho era um cara que gostava muito do Maicon, que achava o Maicon um grande jogador. E ele veio com esse peso justamente pra cá, né? E aí o Maicon precisa de um lugar diferente e o Grêmio vai lá e abraça o Maicon. E o Maicon, na mesma medida que o Grêmio vai lá e abraça o Maicon naquele momento em que o Maicon precisava de carinho,
O Maicon olha pra história do Grêmio e diz, cara, esses caras estão há 15 anos sem ganhar algo relevante, a torcida não aguenta mais. A torcida não aguenta mais, eu preciso tomar isso pra mim. E ele tomou pra ele. E isso não é questão de falar, isso é uma questão de ver a postura dele dentro de campo. É um cara que literalmente disse que o D'Alessandro não ia apitar jogo e descontrolou o D'Alessandro. Então, o Maicon, ele tem esse simbolismo pro gremista e a gente tem que saber reconhecer isso. E por que eu tô fazendo tanto essa marca? Porque hoje, o Maicon não está conseguindo contribuir dentro de campo. E por esse motivo, eu não estou triste com o final do ciclo do Maicon. Porque isso é natural. Isso é natural. O Maicon não está conseguindo ajudar fisicamente. Mais cedo ou mais tarde ia chegar, né, prof? Ia chegar. Ele tinha 10, 15 minutos por jogo no máximo. Então hoje, dentro de campo, ele não ajudava o time. Ele entrou no último jogo pra jogar 30, né? Se não me engano. Cara, 30 mais ou menos. E é exatamente por isso que eu não estou triste com a saída do Maicon. E aí vou ao que tu estava dizendo antes. Eu estou triste porque um cara com esse tamanho, com esse símbolo todo que o Maicon tem, está saindo de um jeito obscuro, em que a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali. E aí o Maicon reclama, o Mário reclama aqui da questão da especulação, por exemplo, da imprensa no geral, e eu entendo a reclamação dele, mas a gente também não pode descartar nenhuma possibilidade nesse momento. Sim. Não posso afirmar, por exemplo, que... Entendeu? Não dá. Por quê? Sim. Porque tá obscuro. Ainda tá obscuro. Até que tenha uma manifestação oficial, até que a gente consiga se desenrolar e até vindo. Que deve acontecer amanhã. E até depois da manifestação oficial, porque a própria manifestação do Maicon vai ser com um tipo de interesse também, a gente vai descobrir isso mais tempo, cara. Vai demorar mais tempo pra gente descobrir o que realmente aconteceu. E a questão é, eu acho injusto demais, cara. Eu acho injusto demais um cara do tamanho do Maicon estar saindo num momento de crise do Grêmio, em que as coisas estão obscuras. O Maicon era um cara pra se aposentar com a arena lotada. O Maicon era um cara para se aposentar com a arena gritando o nome do Maicon. Ele pegando a faixa de capitão, terminando o jogo, sendo substituído e entregando a faixa de capitão pro próximo. Isso, simbolismo. Esse era o símbolo que eu esperava do Maicon. Para o Maicon, não do Maicon, para o Maicon, sabe? E é por isso que eu tô mais triste. Eu não tô triste pelo final de ciclo, porque eu acho natural. Mas eu tô triste pela maneira como as coisas se desenrolaram. Acho injusto, acho ruim. Isso que tu acabou de ver foi um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 até as 2h30 da tarde. Se tu gostou, te inscreve no canal. E se tu não gostou, te inscreve no canal também.